Ligados e integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino, saúde animal. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Ligados e Integrados, o programa que traz todas as informações necessárias para você, produtor de aves e suínos. Vamos aos destaques do dia. Quadro Jovens na Lida. Vamos conhecer a história de uma jovem de apenas 22 anos que administra uma granja no interior do Paraná. Manejo, como a manutenção da integridade intestinal afeta a resistência a doenças em suínos. Esse é o tema de hoje no quadro Momento Bem-Estar Animal. Está no ar o Ligados e Integrados de hoje. Você sabe a importância da saúde intestinal dos seus suínos? Esse é o tema de hoje no quadro Momento Bem-Estar Animal. A saúde intestinal desempenha um papel fundamental na produção suína e tem um impacto direto na saúde, bem-estar e desempenho geral dos suínos. Uma microbiota intestinal equilibrada e saudável é essencial para garantir a eficiência da produção. E para falar mais sobre a importância da saúde intestinal na produção suína, eu convido o médico veterinário Érico Franco. Bom dia, Érico, tudo bem? Seja bem-vindo ao Ligados. Bom dia, Juliana. Obrigado pela oportunidade. Um prazer enorme estar aqui de novo e um abraço aos produtores. Érico, então, para começarmos, quais são os fatores que influenciam na integridade e a microbiota intestinal dos suínos? Olha, o ponto importante sobre a microbiota é a colonização. Então, o leitão ele precisa ter uma colonização que geralmente vem da mãe. E uma mãe saudável, uma porca saudável, ela transmite uma microbiota saudável também para o leitão. E não é só uma microbiota intestinal, é uma microbiota também que vai interagir na mucosa bucal, no focinho, ali nos cornetos. Então, a saúde da matriz é extremamente importante. E claro que o leitão também ele precisa ter a capacidade de gerar a sua imunidade, ele precisa também ser saudável para manter essa microbiota. Enfim, a ambiência é um fator extremamente importante também. Então, imagina, calor, corrente de vento também interfere na microbiota, no sentido que o leitão, ele tendo conforto térmico, estando num ambiente saudável, capaz de expressar o seu comportamento, ele também vai interagir na microbiota. Imagina um leitão passando frio, né? Ele deixa de mamar, ele deixa de ter a interação normal de ingestão de leite, e isso pode afetar a microbiota. Então, tem que ter bastante atenção também nesses fatores, né? Certo. E, claro, nutrição é importante, né? Então, todas as constituições aí, macro, né? A proteína, carboidratos, minerais, vitaminas, para cada fase do animal. Isso ajuda a manter toda a integridade da microbiota, principalmente intestinal, né? E, claro, a nutrição tem que estar disponível. E a gente não pode esquecer também da água, que é um fator extremamente importante. Então, disponibilidade é extremamente importante e vital aí para a manutenção da microbiota saudável. Érico, então, como você falou, a formação da microbiota intestinal dos suínos começa logo após o nascimento, Então, cuidados na alimentação das matrizes reprodutoras auxiliam na formação dessa microbiota nos leitões. Você pode continuar com esse raciocínio? A gente fala muito, da saúde da matriz, e a matriz, ela tendo uma alimentação adequada, ela tendo as vacinações em dia, ela consegue transmitir tudo isso para a sua leitegada, E isso é extremamente importante. E a microbiota, ela começa a ser formada até um pouquinho antes do parto, no canal do parto. Então, antes do leitão nascer, ele já está tendo contato ali com fluidos
do aparelho reprodutor, e isso já vem para a formação da microbiota do leitão. E é importantíssimo, né, a fazer o manejo do colostro, porque o colostro também faz parte, né, da saúde do leitão, e ele precisa receber 250 gramas de leitão, de colostro em 24 horas, né, nas primeiras 24 horas, para ter saúde suficiente para desenvolver ao longo das fases. Então tem essa combinação da microbiota, a mãe passa uma microbiota para o leitão, mas ela também passa a proteção. Isso é fundamental. E falando nessas fases, então, qual que é a fase mais desafiadora para se manter a integridade intestinal dos suínos, né? Na maternidade, creche ou terminação? E por quê? Joia, eu penso que é muito uma sequência de eventos, né? Então tem que de fato começar bem, né? O leitão recebendo a microbiota da mãe, a microbiota saudável, ter o manejo adequado de colostro para que ele possa seguir as fases seguintes. Mas tem um ponto, né, que é importante, principalmente na fase de creche, a transição da maternidade para a creche, onde o leitão ele vai desenvolver o intestino para ração sólida, né? Então ele vai sair do leite para a ração. E quanto antes tiver estímulo, e esse estímulo ele precisa ser desafiado, né? Colocar a ração ali para o leitão comer ainda na maternidade, ele vai desenvolver as vilosidades, que vai aumentar a capacidade do leitão aproveitar o alimento. E isso vai impactar positivamente na produção. Então eu diria que as fases iniciais, maternidade e primeira semana de creche, são fundamentais. E uma boa integridade intestinal pode proteger o rebanho de quais doenças? Olha, a integridade intestinal, a gente pode pensar uma microbiota saudável ali no intestino, ela atua de uma forma competitiva com patógenos nocivos, né? Então, quanto mais saudável, menos chance um patógeno vai ter de desafiar o organismo. Eu posso citar um exemplo, por exemplo, a coli. A coli, se estiver competindo com uma microbiota saudável, eventualmente ela não vai conseguir causar doença porque ela não vai interagir ali no intestino e vai ser eliminada. Então é importante esse conceito, né, de manter sempre a integridade, digamos assim, desde da alimentação do início até o final, toda a passagem ali do intestino. E tudo isso também pode ajudar no custo do produtor, né, Érico? Exatamente. Um intestino saudável, desenvolvido, com a capacidade de absorver os nutrientes, vai ter um melhor aproveitamento. A gente sabe que o custo de produção, 80%, né, está em torno da alimentação. Então, quanto melhor o leitão, né, absorver, mais ele vai ter a capacidade de transformar em carne e no valor total. E quanto menos interferência de doenças, mais aproveitado é o alimento. Muito bem. Muito obrigada, viu, Érico, pela sua participação aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais. E no próximo bloco, vamos conhecer a história da Adriele dos Santos, uma jovem de apenas 22 anos que assumiu a rotina de manejo em uma granja em Iratema, Paraná, no quadro Jovens na Lida. Voltamos já! Estamos de volta e você já sabe como ter acesso aos nossos conteúdos? Eu vou te ajudar. Pega o seu celular aí, ativa a câmera e mira para esse QR Code que está aparecendo na sua tela. Você vai acessar o link que te leva para as nossas redes sociais, WhatsApp, canal do YouTube e matérias do site. Te espero lá, hein? No início desse mês, a Câmara Setorial de Suinocultura do Estado de São Paulo se reuniu na Secretaria de Agricultura do Estado para debater a suspensão da vacinação contra a febre aftosa do território paulista a partir do ano que vem e a adesão ao Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Estado de São Paulo, Fundepec-SP, que tem como objetivo promover, sempre que necessário, a indenização ou viabilizar meios de ressarcimento aos produtores rurais.
Na hipótese de sacrifício ou abate sanitário de animais nas doenças emergenciais e bem como defender os interesses gerais e comuns do setor pecuário. A associação ficou muito tempo inativa, mas voltou à atividade no final do ano passado, contribuindo com os integrantes da cadeia da bovinocultura, de corte de leite e suinocultura a partir desse mês de agosto. E para falar um pouco mais da importância para os produtores de suíno de São Paulo aderirem ao Fundepec São Paulo, eu convido o Valdomiro Ferreira, que já está aqui com a gente, presidente da Câmara Setorial de Suinocultura do Estado de São Paulo. Olá, Valdomiro, tudo bem? Seja bem-vindo ao Ligados Integrados. Nós que agradecemos, Juliana, estamos à sua disposição. Bom dia a todos. Valdomiro, então para começar, quais são as atribuições do Fundepec São Paulo e como que ele pode contribuir com a suinocultura paulista? A importância de um fundo privado é fundamental para um programa sanitário. Como nós estamos aderindo a esse programa sanitário, o fundo privado precisa ter para que possa indenizar determinados focos que venham a ocorrer durante esse processo. Então, o fundo formado pela pecuária de corte, pela pecuária de leite e agora a suinocultura e, quem sabe, ali na frente com a avicultura, nós teremos condições de ter um fundo através de uma contribuição por parte de todos os pecuaristas para que nós possamos ter um respaldo para que futuros problemas que possam ocorrer. Certo. E o Fundepec São Paulo passou por um tempo inativo, como eu falei, e retornou somente no final do ano passado. Ainda assim, por que a adesão da suinocultura ao fundo aconteceu somente nesse mês de agosto? Juliana, na verdade, a gente já vem discutindo isso há muito tempo, né? Mas você sabe que tudo precisa ser pautado, dar tempo para o produtor reagir, principalmente ouvi-lo, né? Então, foi um amadurecimento de 2 anos para cá, o grupo vem amadurecendo e chegamos agora no momento ideal de entrarmos dentro do Fundepec, apesar que o Fundepec de São Paulo terá um fundo da pecuária e um fundo da suinocultura. Eles irão caminhar juntos, mas com contribuições, cada um com uma conta. Foi um momento de amadurecimento e de entender que nós precisamos estarmos todos juntos em termos de proteína animal. Muito bem. E essa adesão aconteceu em encontro da Câmara Setorial da Suinocultura de São Paulo, na Secretaria de Agricultura do Estado, no qual também foi debatida a suspensão da vacinação contra a febre aftosa do território paulista, que vai entrar em vigor só em 2024. Como que o Estado está se preparando para essa suspensão? Eu acho importante essa reunião ter acontecido via Câmara Setorial, porque é o fórum dentro do Estado de São Paulo aonde nós possamos incluir todos os setores da cadeia produtiva. Parar uma vacinação pode ter várias influências. Então, nós tivemos o cuidado de chamarmos os técnicos através da Abraves, que é a Associação Brasileira de Veterinários Especialistas em Suínos, da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, aqui no estado representado pela FAESP. Tivemos também trazer academia, tivemos o pessoal do Sindicações, o pessoal da Fiesp, através da CODEAG, do Departamento Agrícola da Fiesp, enfim, e também com a participação do setor público, através da nossa defesa agropecuária, que fez uma apresentação e nos afirmou e reafirmou que o Estado de São Paulo está pronto para tirar a vacinação contra a fitose. Nós não temos uma decisão unilateral. Sempre vamos entender que uma cadeia produtiva precisamos ouvir todo mundo e todo mundo seguir no mesmo caminho. É isso que foi feito através da Câmara Setorial. Com certeza. E a febre aftosa é uma doença associada à bovinocultura, tanto que a vacinação é só feita em bovinos e bubalinos e proibida em suínos, né? E ainda assim, o que representa essa suspensão da vacina contra essa doença para a suinocultura do estado de São Paulo?
O término da vacina é uma exigência do grupo G4, que é formado pelos 3 estados do Sul, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, e os estados do Centro-Oeste. Nós precisamos ter um programa sanitário unificado para que a comunidade, a Organização Mundial de Epizootias e a Organização Mundial do Comércio possam validar esse programa. Nós não podemos ficar ilhados, e essa que foi a grande decisão de São Paulo. Não queremos ficar ilhados, apesar de o nosso mercado é muito centralizado no mercado interno, mas nós temos as nossas responsabilidades enquanto cadeia, por isso que aderimos e entendemos que isso vai nos ajudar muito em termos de exportações de carne suína para o futuro. Lembrando que o mercado brasileiro hoje já soma 25% do que nós produzimos em carne suína vai para o mercado externo. E as projeções são muito positivas. Para curto prazo de tempo, nós atingimos até 30%. Por isso que nós estamos nos preparando para cada vez mais exportarmos a nossa produção. Entendido. Muito obrigada pela sua participação, viu, Valdomiro? Volte sempre aqui no Ligados. Eu que agradeço, Juliana. Um abraço a todos. E agora, mudando um pouco de assunto, a Adriele, com apenas 22 anos, é formada em medicina veterinária e assumiu a gestão da granja em parceria com a sua mãe e um dos irmãos após o falecimento de seu pai. A experiência adquirida na faculdade exerceu uma influência significativa sobre a maneira como ela aborda seu trabalho. E hoje, ela nutre uma grande paixão pelo que faz na avicultura. Acompanhe agora o quadro Jovens na Lida. Meu nome é Adriele, eu moro em Iretama, Paraná e tenho 22 anos. Em 2008, meus pais foram um dos pioneiros para fazer aviários aqui na nossa região de Iretama. Começou com um e depois, em 2021, a gente fez mais um. Então, hoje em dia, a gente tem dois aviários. A gente mexia com fumo e logo que fizemos o barracão, a gente sofreu bastante até aprender a manusear. Então a gente começou a melhorar nossos lotes a partir assim de 2010, mais ou menos. E desde pequenininho meu intuito era fazer veterinária, né? Eu queria ser médica veterinária. Só que a minha intenção era trabalhar para fora, era mexer com reprodução bovina e tudo mais. Só que eu acabei me apaixonando por avicultura, né? Foi algo assim que você olhava uma vaca no pasto e você tinha que lidar ali com ela e tudo mais. Um pintinho que você acompanha ele desde o seu primeiro dia de vida até seus 42 dias, você vê a evolução. Então eu fiquei muito apaixonada por aquilo ali. Até então, meus pais, como só tinha um aviário na época, eles estavam meio receosos de fazer outro, porque quem que vai cuidar? Quem que vai ajudar? A gente vai fazer um investimento tão grande, ninguém quiser, eu vou cuidar. Eu vou pro sítio e eu largo tudo e vou cuidar. Eu quero trabalhar nisso. Quando eu já estava no penúltimo ano da faculdade, meu pai veio a falecer e eu voltei novamente pro sítio. A gente não fazia ideia qual que era o nosso futuro. Se a gente não fazia ideia como que a gente ia conseguir continuar com a nossa produção. Hoje em dia é o nosso ganha-pão, é um ambiente muito desafiador. Por mais que a gente consiga controlar a ambiência lá dentro, dar o melhor conforto para o pintainho lá dentro do aviário, ainda assim é um grande desafio. Todos os dias eu e mais um funcionário, a gente vai para o aviário, jogamos ração no papel, ficamos incentivando eles, né? Também eu sou a que mais mexe no painel, então sou eu que controlo a ambiência, sou eu que controlo os espaçamentos. Então, sou eu que decido quando vamos abrir o pinteiro, quando vamos abrir maior espaço para eles. Então, o meu trabalho é estar ali 24 horas por dia e sempre que precisar, eu estou ali. Os desafios principais para mim
foi, eu acredito, que as pessoas acreditarem em mim. Porque, assim, eu acabei de sair da faculdade, por mais que eu tinha alguma certa experiência, né? Então eu não me atentava muito em ambiência, eu não me atentava muito em aquecimento, não me atentava muito em comportamento dos pintainhos. Então, assim, eu não tinha muita noção. E logo depois que eu comecei a fazer a faculdade, logo depois que eu tive as aulas de avicultura e depois eu fui fazer o estágio, eu passei a ter um olhar mais técnico. Então eu passei a ter mais responsabilidade sobre o comportamento das aves, observar mais as aves, observar mais o espaço onde elas estão, o conforto térmico dessas aves, como que elas reagem de acordo com que os meus incentivos, né? A gente foi aperfeiçoando. E quando surgiu esse barracão novo, com inlet, com túnel door, com exaustores, com ventiladores, circuladores de ar no meio do aviário, pra gente foi um grande desafio. E alguns avanços que eu consegui foi... hoje em dia a gente tem funcionário, eu consegui incentivar a minha mãe a mudar principalmente o manejo de sanidade. Sei que às vezes a gente tem várias ideias, quer inovar. Seu pai vai e te joga um balde de água fria. Calma, não desiste. A melhor forma de você fazer com que eles te escutem é fazer o que eles fazem. Se você aprender a fazer o simples com eles, depois, quando você vir com as ideias mais arrojadas, eles vão ter uma opinião, mas eles vão saber que você vai dar conta, porque você já sabe fazer o simples. E quando eles te darem essa liberdade, aproveite, agarre com todas as suas forças, dê o melhor que você pode. Porque é nessas liberdades que você vai demonstrar que você é capaz, que você pode seguir com todo esse legado que eles vêm de anos e anos, né? Minha maior inspiração hoje em dia é minha mãe. Ela é meu grande exemplo na avicultura. Porque quando ela começou em 2008, ela também não fazia noção nenhuma de como trabalhar. Então, ela foi descobrindo, ela foi aprendendo. Então, para mim, ela foi um grande exemplo na minha vida. E ela nunca desistiu. Então, tem coisas que eu sei dentro do aviário porque a minha mãe me ensinou. Nenhum técnico chegou em mim, ou nenhum professor de uma faculdade chegou em mim e me falou. Ela é a minha maior incentivadora. Ela é a pessoa, assim, que... É meu orgulho, eu tenho orgulho de dizer que ela é minha mãe. Parabéns pela garra, Adriele! E aproveito para desejar a todos vocês um ótimo restante de semana e boa sorte no dia a dia aí da lida. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã aqui na tela do Canal Rural. Até lá, tchau! Ligados e integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino, saúde animal.